Boa tarde a todos. Hoje é domingo, 27 de fevereiro de 2022, um domingo que começou conturbado, né? Pelo menos acompanhando as notícias na TV. A gente vê a situação entre Rússia e Ucrânia como algo bastante sério e que é para ser pensado pelo mundo. E um dos meus tweets do dia que eu joguei lá no grupo de Solilóquios é o quanto, né, uma guerra filmada e em uma situação em que a polícia russa impedia os próprios russos de se manifestarem contra a invasão que foi realizada no território da Ucrânia, o quanto isso se torna mundial, né? O quanto isso já é uma guerra que é mundial num sentido televisionado, assim, de, de acesso, de possibilidade de ver e de estar sofrendo junto com essas pessoas, né? E Solilóquios é uma peça que fala, né, dessas solidões vividas em situações extremas. O tema da peça ele é um tema difícil, né, porque é um problema social que na nossa cidade, Caçador, Santa Catarina, é bastante sério, a questão da tentativa de suicídio, mas a lógica da peça é uma lógica da alegria, da felicidade, porque ela não fala do ato consumado, ela não chora a guerra, ela não chora o leite derramado, ela não chora o sangue das pessoas que não foram salvas nessa rumeirança, né, que é uma expressão que eu utilizo para pensar a arte também. Então, é uma obra que ela arruma pela alegria, pela superação, e eu tenho aqui comigo, nessa tarde, Marisa Fontana, que é assistente social, professora, atriz do espetáculo. Ela representa, ela faz a abertura do espetáculo, um personagem que é bem difícil e que revela ali uma situação ligada a uma tipificação jurídica, que é a questão do infanticídio. A Marisa é cantora também e tem uma atuação a longa data aqui no teatro catarinense, né, para não falar só caçadorense, e nessas andanças também ligadas à discussão sobre o contestado, né? Já que a gente está falando, abriu a conversa aqui falando da guerra mundial televisionada nesse sentido, né? Porque a gente não quer que vire bomba atômica e a destruição de populações inteiras. Na sequência, eu falo com a Marília Mingotti, que é atriz também do espetáculo e representa o papel de uma atriz e que traz ali uma discussão sobre essa ideia de solidão mesmo, né? O quanto, às vezes, deixar-se na solidão, nessa ruptura absoluta, faz com que se crie um outro mundo, né? Para que você habite ele e tente nele, através dele, retornar, né? Para essa relação com os demais. E acho que esse é o problema que a atriz passa, né? Ela precisa retornar para uma vida que ela não tem mais de sucesso e tudo mais. E tenho também aqui hoje a presença da pianista e professora Patrícia Weber, que musicou lindamente ao piano a música de Solilóquios e que, enfim, né, faz uma abertura do espetáculo que já é um espetáculo por si só e que já comove, que já é uma presença e que não tem como não ser uma coexistência. A gente ali automaticamente se vê com os outros, né? Naquela música, naquele contexto que é criado para a entrada das personagens, digamos assim. Eu sou o diretor e dramaturgo da peça, me chamo Sócrates Roberto Fusinato, e a partir de agora eu passo a palavra numa sequência que a gente pode, né, estabelecer assim, fala Marisa, Marília, Patrícia, e depois qualquer coisa a gente volta a conversar. Solilóquios tem também a presença de Gustavo Zardo, Damares Ramos, Janaína Reis, Gessé Prestes, Daniele Correia e Hélio Pires, e por dificuldades, né, alguns não conseguiram conexão hoje, que é o caso do Gustavo Zardo,
Outros, o Gessé, eu acho que em poucos minutos entra na conversa. Mas é isso. Talvez a gente tenha uma segunda sessão aqui de conversa com os demais atores da peça. Um beijo, amo muito vocês são incríveis. E passo a palavra aí, com toda a honra e felicidade para vocês. Ok, muito obrigada, Sócrates. Obrigado a todos. Falar de solilóquios é uma satisfação muito grande, porque estamos falando de um grande espetáculo, um espetáculo escrito por você, Sócrates, e vivenciado por todos nós, com grande alegria, apesar da tristeza que é o tema, né? Que é a tentativa de suicídio. Fazer solilóquios foi um grande desafio, porque, primeiro, a gente tem que desafiar, eu tive que desafiar a mim mesma para construir esse personagem, que o meu personagem era uma infanticida, e os demais personagens, todos eles também vieram na sequência, todos eles com as tentativas várias de suicídio, mas o que ele nos traz assim é uma perspectiva de uma esperança muito grande, de um pós aquele momento terrível pelo qual todos os personagens passaram, todos eles conseguiram encontrar a superação e reencontrar a vontade de viver. Esse tema, a tentativa de suicídio, ele é um tema que ele é bastante anulado nas conversas e até mesmo a sociedade ela tem um tapa-olho para isso, como se essas coisas não acontecessem, ou elas só acontecessem na televisão, com a família do vizinho, com a família de outras pessoas, de outros locais. Não, ele está muito presente no nosso dia a dia e muitas vezes muito próximo, mais próximo de nós do que nós possamos imaginar. Eu hoje falo que nós tivemos um momento dentro do nosso município de Caçador que foi extremamente difícil para muitas pessoas e muitas famílias, até mesmo próximas da gente, que passaram por isso, que passaram por situação em que seus familiares, seus entes, tiveram a tentativa e até conseguiram consumar o suicídio. E eram pessoas muito jovens, eram adolescentes, jovens que tinham uma vida inteira pela frente. Então, a gente precisa conversar, enquanto sociedade, nós precisamos conversar sobre isso, sobre suas motivações. Nós precisamos entender que o ser humano ele é muito complexo, mas que o sentido da vida ele tem que estar muito presente em nós. Eu também sou mãe de uma criança, mãe de um adolescente, tia de muitos adolescentes, e a gente sabe o quanto essa faixa etária, em qualquer uma delas da vida, a gente muitas vezes fica suscetível emocionalmente, e quanto a gente precisa do outro, o quanto a gente precisa, às vezes, de uma escuta qualificada, de um acolhimento, de um abraço, de um sorriso, de um chamado para a vida, para viver mesmo, para que nós possamos saber que o hoje está difícil, mas que o amanhã ele vai vir de outra maneira. Então, também, como profissional da assistência social, e muitas vezes a gente trabalha em diversos âmbitos, não só quem está dentro da saúde, com a saúde mental, trabalha com as questões da saúde mental, a gente se preocupa muito, a gente tem que ter esse olhar sempre muito atento para tudo isso. E pensar políticas públicas de reversão, para que isso não aconteça. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos possibilitar para as pessoas, e principalmente para os jovens, para os adolescentes, para as nossas crianças, políticas públicas voltadas para a vida. O teatro, oficina de teatro, oficina de cinema, a arte circense, coisas que ele possa imaginar o lúdico e a magia da vida
acontecendo e possa vivenciar tudo isso. Então, eu acho que a arte ela é um grande estupim para tudo isso, porque esse vazio existencial que muitas vezes acontece, ou essa falta de perspectiva, a arte ela pode ser um superador, a gente pode encontrar na arte um momento de superar tudo isso, né? Então, fazer os solilóquios foi uma coisa que me fez repensar, entrar nesse personagem foi bastante difícil, mas o final é fantástico, porque todo mundo, no fundo, quer viver, quer estar em conexão com a vida. Uma tentativa de suicídio ou suicídio, ele é uma busca de acabar com o sofrimento, não é de acabar com a vida, é acabar com o sofrimento que naquele momento ele é maior, ele está tão agonizante que ele não consegue sair daquela perspectiva ali. Então nós temos que encontrar essas formas de, em sociedade, em família, enquanto pessoa, enquanto profissional, de ajudarmos, de termos esse olhar atento muitas vezes para a pessoa que está sofrendo, não é lá na televisão, naquela reportagem que eu estou vendo, não é lá na cidade vizinha, muitas vezes é aqui do meu lado. A pessoa está sofrendo e a gente não tem esse olhar atento. E você menciona, né, Marisa, essa situação da infância e da adolescência. Você, como presidente, atual presidente do Conselho dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, a gente sabe que na cidade existe um projeto como o Guarde Bem, que cuida dessa, né, situação nas escolas, como é elevado o número de automutilações e como a gente observou esse espaço da internet que a gente está habitando agora, como um espaço também para subverter a ideia de vida e levar esses que ainda não constituíram com firmeza o seu projeto de vida. Né, o que aconteceu em Saudade, por exemplo, é esse mergulho, né, que a juventude, às vezes, conduzida por adultos interessados na finitude da vida ou nesse jogo, né, através da internet, que resulta no suicídio e na prática de crimes, por exemplo, né? Tenho nem sei, mencionei essa situação de Saudade, mas nem sei como é que está o agressor lá, o criminoso, né, que invadiu a creche, cometeu aquela aberração, mas a tentativa foi, né, de acabar com a própria vida ao final. E muito nesse movimento de citação na internet, o movimento da baleia azul, que a gente observou no Brasil. Então, acho que o espetáculo fala não só dessa figura material da mãe que tem um filho e que, após tê-lo, comete o crime de matá-lo, né? De assassiná-lo, mas também como fala, acho que o espetáculo abre espaço para a gente falar dessas presenças virtuais que, ao não tornarem pública a discussão sobre suicídio, permitem que muitos sejam incitados ao cometimento do suicídio, né? Por meios que os pais não conseguem nem localizar, que a gente nem sabe direito como expressar, porque eles são virtuais. E por isso, né, esse cuidado cada vez mais necessário por parte dos pais com os conteúdos, sites, conversas que os filhos têm no espaço da internet. Os jogos também, né? Eles são, às vezes, extremamente deprimentes, assim. Porque você olha para o mundo lá fora, as pessoas não ficam o tempo inteiro dando tiro e, né? Num clima de guerra, assim. E eu acho que Exatamente. essa dimensão, ela do virtual, assim, ela é bem séria e tem que ser estudada, né? Os incitadores do suicídio, onde que eles estão, que espaço eles habitam na internet, né? Que uso eles fazem na internet, seja nos grandes espaços como a capital de Florianópolis ou nas pequenas cidades, né? Aqui em Caçador, né? Dentro das nossas famílias, dentro dos nossos quartos, muitas vezes. Para quem tem filho adolescente, a gente sabe que é isso que acontece. E por isso eu volto a dizer, o tema ele é importante que a gente aborde. Os profissionais têm que estar atentos, muitas vezes dando espaço para ouvir, né? Ouvir as pessoas, ouvir essas crianças, esses jovens. A escuta é muito importante, porque muitas vezes ele não vai se abrir aqui dentro da família, ele não vai se abrir para o pai, para a mãe,
mas ele vai contar para alguém lá fora, ou muitas vezes até mesmo dentro da escola, uma pessoa da confiança dele, ele vai sinalizar alguma coisa de que não está legal. E aí que entra a grande sacada de como a gente vai reverter tudo isso, né? Eu acho que é trazendo para a vida, trazendo para movimentos de vida, porque nós tivemos um momento muito difícil, que foi agora a pandemia, em que, de fato, não tinha outra alternativa a não ser as telas do computador para os jovens, né? Era através dos filmes e dos jogos, e enfim, e isso é muito... virou uma coisa muito difícil de você reverter, porque não tinha muita possibilidade de oferecer outros espaços de convívio. Com esse retorno, eu acho assim que a gente tem que começar a pensar, sim, muito eu vejo que espaços de vida, através do lúdico, através do mágico, através do esporte, da arte, sabe? E da escuta. No primeiro momento, o que está angustiando essa pessoa? O que ela precisa fazer para sair disso? Então, o Solilóquios nos traz muito isso, de trazer essa conversa, essa discussão sobre esse tema. E eu acho que é muito importante em todos os espaços que a gente coabita. É isso. Então, vou pegar a palavra, né? Vou na sequência da Marizinha. Boa tarde, eu sou a Marília. Minha personagem, como Sócrates já apresentou, ela talvez fosse esquizofrênica, mas, acima de tudo, ela sofria com aquilo que ela teve que mudar na vida dela, né? Ela foi atriz, eu acho, né? Não sei, Sócrates. A gente deixou ela, não sabemos se ela era atriz na mente dela ou se ela realmente foi. E aí ela se depara com uma situação onde ela cuida da casa, do marido, do filho, né, sem amparo, e aí ela não vive mais o que realmente ela ama fazer, que é a profissão dela, né, a artista, né, a atriz, ensinar. Ela fala que ela foi em vários palcos, apresentou inúmeros espetáculos grandiosos, né? E que também é a realidade não só como uma patologia, mas de muitas mulheres, né? Eu não sou mãe ainda, mãe de gente, né? Como eu sou mãe de pet, mas eu realmente, o pet é bem diferente, né? Mas a maioria das mulheres precisa, né, deixar suas carreiras por um determinado tempo, e algumas deixam por sequência na vida. E de que maneira que isso afeta essa mulher, né, que também tem seus sonhos e suas metas profissionais. E ainda com a doença mental, então, como tratar, né, como trabalhar? Isso é uma coisa que nós não escolhemos, isso acontece, né? Ainda mais uma esquizofrenia, assim, então existem, né, artigos, enfim, que estudam essa doença, que, claro, a gente pode, de repente, estar mais atento aos sinais, a informação hoje é bem melhor, bem mais fácil, né, a gente sabe que essa doença, ela se manifesta em alguns determinados pontos da vida, a gente já pode, né, iniciar com tratamento. Só que também como incluir essas pessoas, o que eu acho mais lindo nos solilóquios é porque, embora todos tenham feito a tentativa do suicídio, né, nenhum conseguiu. Nenhum conseguiu, nenhum chegou a concluir, né? Ninguém chegou a concluir isso, porque a vida prevalece. Então, eu faço jus às palavras da Marisa. Acredito que os solilóquios têm um papel fundamental de impactar a vida das pessoas. Nós não sabemos o que passa no coração de ninguém, a gente só sabe o que passa no nosso, e tampouco sabemos o que passa na mente de cada um. E quando nós atendemos esses pensamentos, né, aí nós vivemos até fora de uma realidade, onde a cabeça não para. Mas que, de maneira, a gente possa impactar para que
se esse pensamento passa em alguém próximo ou não, ou se alguém está atento, percebe que isso está passando na vida de outra pessoa, possa interferir, porque altos e baixos a gente vai ter a vida inteira, né? E quando a gente segue nesses baixos sozinhos, é muito mais desafiador. É como se a gente não tivesse importância para ninguém nesse mundo, né? E isso é muito triste, porque cada um de nós somos peças integrais e fundamentais para que o mundo funcione, né? Cada vida importa. Então, que a gente possa, sim, fazer esse trabalho de informação. Claro que a gente coloca com uma certa leveza e riso, né? Porque é um tema com uma abordagem, né? Que tem uma abordagem tanto quanto pesada, né? Quando a gente pensa em não vida, né? A gente remete a outras emoções. Então, que a gente possa falar disso com leveza e estar aberto a ouvir também com a mesma leveza, impactando na vida dos seres, né? Dos seres humanos, dos seres que estiverem assistindo, dos seres que ouvirem falar sobre, e que também nós possamos refletir como seres humanos, o nosso papel diante de uma sociedade que culpa, julga, e muitas vezes não acolhe, né? Então, que nós possamos também ser esses seres de transformação e acolhedores para os indivíduos que precisam e que não precisam, mas sim vendo o humano como um ser integrado. E é isso, gente. Gratidão por esse processo, por essa vivência, que nós possamos aí ressoar no mundo. Passo a minha palavra. Eu agradeço, Marília. Vamos receber o Gessé aí, que entrou. Gessé, se conseguir entrar em vídeo também. A gente está fazendo uma rodada só de falas aqui. A Patrícia fala agora e, por último, você poderia falar, então, a respeito da tua experiência na peça, sobre o teu personagem. E eu acho, Marília, que essa questão é delicada, né? Porque os rótulos, eles são muito prejudiciais, assim, na sociedade que a gente vive. O rótulo, né, da esquizofrenia, ou todas as doenças mentais lá que a psiquiatria nomeia, né, de maneira médica, né, como conhecimento científico, a gente pode, numa ótica da psicologia, entendê-las de outra forma, né, como categorias que são comportamentais antes de biológicas ou de impossíveis de serem revertidas, né? Há situações da esquizofrenia que é muito difícil da pessoa retornar a ter uma relação de coexistência, de conseguir conversar e tal, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Mas me parece que quando eu criei a personagem, então eu vou falar como dramaturgo e como alguém que escreveu sobre o tema no meu mestrado, pensando, né, o meu mestrado em Direito, ele abordou a questão dos criminosos que são considerados doentes mentais e como que eles são responsabilizados ou irresponsabilizados perante o direito penal. Como que uma infanticida, por exemplo, que foi o meu projeto de monografia, ela é abordada perante o sistema jurídico. O que é o tal... Tem várias expressões indeterminadas. Como é que eu defino o que é um estado puerperal? Como é que eu defino o que é esquizofrenia? Eu vou buscar na psicanálise, eu vou buscar na psiquiatria, eu vou buscar em outro conhecimento, se eu vou para a antropologia, o conhecimento ligado a outras culturas já dificulta ainda mais, né? Porque se você respeita o outro, a diferença, você não pode ver nele uma categoria científica do Ocidente. Então, essa temática, ela sempre perpassou os meus estudos no sentido da produção das minorias sociais, daquilo que é considerado menor. E todo o rótulo, ele diminui a potência de um ser humano, né? Quando eu chamo o outro e reduzo ele à pobreza, à negritude, à homoafetividade, à transafetividade, a condição de ser idoso, a condição de ser um doente mental, a condição de ser um criminoso, etc. e tal, quando as pessoas se
reduzem e se fecham nesse círculo, elas dificilmente conseguem sair do rótulo, né? Essa saída do rótulo me parece que é o movimento de solilóquios. Todos ali são rotulados, né? Dentro de um modo de existência, dentro de uma forma de habitar o mundo. Então, essa atriz, Marília, eu acho que ela é uma atriz mesmo, ela tem o seu histórico de vivência nos palcos, ela brilhou, ela brilhantou a cena. Mas ela precisou abrir mão, né? Por marido, filhos, e isso se tornou insuportável para ela. E eu acho que ela zomba, então era uma coisa que eu não ia mencionar no início, mas ela zomba desse rótulo da esquizofrenia, porque ela diz assim, atriz esquizofrênica atriz, rotularam-me, né, dessa forma, assim como a infanticida trabalha numa outra lógica, o rótulo jurídico que ela recebe. Mas eu acho que ela zomba desse rótulo, ela não aceita, né, essa determinação de alguém que não pode voltar à cena e voltar aos palcos e voltar a ter uma vida que é de autonomia. Então, eu acho que o grandioso da personagem é habitar esse espaço, né? De alguém que consegue sair de um rótulo para retornar a uma vida que não é uma vida normal, mas que é uma vida em meio às diferenças, né, com os demais. Então, a minha perspectiva vai muito por aí. A gente adotou, a partir de uma fala, né, da Marizinha no ensaio, a ideia do grupo de autoajuda. Mas a nossa sequência agora, porque Solilóquios volta em 2022 com potência total, é assumir o radicalmente cênico do espetáculo, mas também essa potência radical de subverter um decreto, né? Um decreto dado por si mesmo, pelos outros, no que diz respeito ao convívio com os demais. Então, Solilóquios ele não habita de forma alguma a região do coitadismo, eu vou chamar assim, né? Não são personagens coitados, pelo contrário, eles tentam, né, sair dessa dimensão de um aprisionamento que foi retirado deles, em virtude, né, de terem retirado deles a possibilidade de decisão, a possibilidade de responsabilização, a possibilidade de cuidado dos outros para poder cuidar de si mesmo, e eu acho que é meio por aí, assim, né? Essa relação radical com o outro que está ali me escutando, né? Numa espécie de grupo que são presenças importantes, radicais, e que dizem para o outro, não se deixe morrer. Não se deixe morrer. Crie estratégias, jogue, responsabilize aqueles que tiraram a possibilidade de luta e, né, de enfrentamento das situações sociais, sejam ligadas à saúde, sejam ligadas ao convívio, né, e ao respeito ao direito, que é o caso da infanticida, seja as relações com a família, no caso da atriz, seja a relação com o cidadão, né, no caso do político, ou seja a relação com o coração, né, no caso da pianista, assim, que incita ali uma música em nome da vida, né? Então é isso, Solilóquios é a ausência de rótulos. O primeiro grupo de teatro que eu criei foi na universidade, quando eu fazia cênicas na UDESC. O nome do grupo foi Sem Rótulo. Então, acho que é meio por aí, o espaço da arte, Marília, né, que você mencionou essa questão da criação e de transitar por esses vários saberes, essas possibilidades, esse deixar em aberto, e foi o que a gente fez mesmo, deixar em aberto. A gente não chega doutrinando o espectador, vocês têm que ver dessa forma, desse jeito, etc. E tal. E a tua atuação é brilhante, porque eu acho que ela traz essa dimensão da atriz fodástica que se afirma no palco como alguém que não vai deixar o palco, né? E não porque ela mente, porque ela falseia, mas porque ela sabe que ela é boa, ela sabe que ela domina, né? Stanislavski e todos os nomes que ela menciona ali, que ela habitou em cena, né? O Chekhov, o Shakespeare e assim por diante, peças que ela fez.
Eu só fazendo um adendo na tua colocação sobre rótulos, eu acredito que isso é um grande mal do século, né? A gente sempre tenta buscar um rótulo para justificar algo, né? E aqui justificado está, não se transmuta, não se muda, porque é isso, né? Então, nós temos essa tendência mesmo de, ai, porque é isso, porque é aquilo, e aí se vira aquela música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela, não me permito mudar, né? Então, que bom que a gente pode viver, né, e se observar. E a arte tem essa proposta, né, de desrotular o que rotulado está. Mas só está, não é. Então, agora sou eu, né? Então, eu sou a Patrícia, fui convidada pelo Sócrates para musicar o poema, que ele, na verdade, ele já tinha música na cabeça, né? Ele só me passou, e eu fiquei muito feliz com esse convite, me senti muito honrada de fazer parte disso e pela confiança que você teve em mim de fazer esse trabalho. E o processo, posso dizer que ele começou desde aquela nossa primeira conversa, né? Quando você me explicou o que era os solilóquios, me explicou os personagens, e dali já começou esse processo de entender como construir essa música no piano. E depois, quando você me mandou o áudio também, que eu escutei várias e várias e várias vezes, até interiorizar, e dali sair a música em si. Eu até acho que mandei um dia que cada vez que eu escutava o poema, eu percebia uma outra coisa, né? Cada vez que eu escutava novamente, eu percebia outra coisa. Então, foram vários itens que fizeram parte dessa construção. E fiquei feliz com o resultado final e acho que se encaixou bem no que você estava querendo e no que você propôs. Acredito que tenha ficado de acordo. E quanto ao tema dos solilóquios, essa questão do suicídio, ela é realmente muito preocupante, né? Nós que temos filhos adolescentes, a gente sabe que não é fácil. A gente não tem muitas vezes noção do que passa na cabeça deles, porque eles pensam muito em muita coisa e veem muita coisa. E o que me preocupa hoje é que se antes já estava difícil, agora com o celular o tempo inteiro, né? Foi obrigatório durante a pandemia, essa questão de estar desconectado do mundo, só conectado nessa tela, isso não só eles, né? Todo mundo. Isso faz com que a gente perca a sensibilidade de olhar para o outro, né? A gente perde essa visão que a gente tinha antes, e antes isso já acontecia. Então, eu penso assim, imagine agora, né? Que vai ser cada vez pior. Parece que a gente perde a noção, né? De que tem, às vezes, uma pessoa ali contigo, porque a gente fica tão em volta em favor do celular e de notícia pelo celular, que a gente esquece de ver o que está acontecendo muitas vezes ao nosso lado, né? E isso me preocupa muito. E acredito que os solilóquios vêm como um alerta também para isso, né? Para retomar isso que muitas vezes a gente deixa de lado. É um tema muito difícil e muito importante que precisa ser falado cada vez mais e entendido também. Passo a palavra. Paty, eu vou só comentar porque foi um encontro, né? A questão musical ali, porque é uma forma de habitar a cena, o teatro não é só ator, ele tem vários elementos, né? O ator também não é só silêncio e corpo em cena, ele é música também. Mesmo em silêncio, um ator musica a cena, ele orquestra toda uma cena. E a tua música ficou linda, eu te falei outro dia, né? Eu e a Paty agora a gente tá criando dois projetos paralelos aí, um ligado à Baladinha Contestada, que a Marília
conheceu, né, no circuito do museu. O Gessé também participou, no módulo da dramaturgia. Então, é um longo poema que fala da Guerra do Contestado, e a gente vai trabalhar isso no piano, trabalhando essa questão dramatúrgica do corpo, da voz, a performance do instrumento musical em relação com a voz. Quando o Solilóquios toca, é uma emoção que toma conta da cena, assim, porque quando ela é cantada ao final, a gente já tem uma trajetória dela no início e ela se totaliza, assim, como uma música que começa super introspectiva, e se eu não sei a temática da peça, ela, né, soa como uma música para eu ouvir, e num estado mais tranquilo, mais calmo. E ao final ela se totaliza numa espécie de sensibilidade assim para o tema e numa aposta à vida, né? Acho que o canto dos atores e o poema, né, que não se deixa nem menos nem mais deixar de viver, de quem não se deixa nunca mais querer morrer, verá viver. Esse crescendo assim que o piano pontua, né, e vai colocando em cena, é muito lindo, porque não tem como não ser tocado cenicamente pela música. É um personagem, a tua música é um personagem. Você é um personagem em cena, literalmente, né? Mas a música, ela é um personagem. É muito legal perceber o teatro nesse modelo de não separar coisas, né? Aqui é o momento da música, e aí os atores assumem outra postura. E a gente radicalizou no espetáculo quando coloca os atores vestindo-se em cena, né? Abrindo o espetáculo, vestindo-se sem tirar a roupa com a qual eles foram até o teatro. Isso é muito bacana. E a música, ela entra dessa forma também, né? Ela veste os personagens, ela cria esse espaço de uma trajetória, né? De uma trajetória para cada história ali, vestida pela música, pela voz, pelo figurino, por cada palavra, por cada. Agora, como tinha uma cacofonia no português, mas eu estava por cada não, né? Praticada aí em cada elemento que entra em relação em cena. Mas muito grato, Paty. Eu acho que é um encontro da amizade, né? A gente é amigo há muito tempo, como todos aqui. Acho que o último que eu conheci que foi o Gessé, mas a Marisa desde a adolescência, depois a Paty, depois a Marília e o Gessé. E a gente fica muito feliz com Solilóquios, musicado por você, Paty, pode ter certeza. Gessé, fala um pouquinho do teu personagem, da tua experiência com o espetáculo. Gessé Prestes, radialista, ator, piloto de avião. Eu vou deixar você, se você quiser se apresentar aí, porque eu sei que é multitarefa, escritor também, né? Criando projetos ligados ao teatro nas empresas e por aí vamos. Quero testar o som primeiro, quero ver se vocês estão ouvindo. O som tá... O pessoal tá ouvindo? Não? Tá bem bom. Pode... Toque ficha. Think ficha. Então tá bom. Então, para mim é uma alegria muito grande. Eu só quero quero agradecer e agradeço, porque eu iniciei um curso de teatro ano passado pela Escola Macunaíma de São Paulo, um curso EAD, um técnico em teatro, e quero seguir essa linha aí até os cabelos branquearem ou caírem, né? A gente não sabe o que vai acontecer antes. Se cair, a gente compra cabelo, se branquear, pinta. E aí, para mim, foi uma satisfação muito grande, porque para mim foi uma oportunidade fantástica de estar aprendendo, né? E o Solilóquios, para mim, foi bem bacana. Assim, eu já tinha aprendido coisa no museu, dentro do curso de formação de artistas, né, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, e agora o Solilóquios, é um nome difícil de falar. Foi muito bacana para mim aprender, né? E daí o contato com essa galera
como diz o Faustão, com esses feras aí, meu. Aí foi muito legal. E aí a gente estamos aí para continuar aprendendo, participando, fazendo como dizem os japoneses no seu provérbio Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Um pouquinho vamos buscando aí a evolução contínua. É isso, eu passo a palavra. E o teu personagem, o Brasil quer saber, quer saber onde estão onde está o dinheiro, né, senhor político? Sim, esse é um detalhe que a gente não sabe também. A gente vai estar estudando com os novos projetos a partir do ano que vem, e nós vamos colocar em votação na Câmara um outro projeto. Mas o que é o dinheiro mesmo? O dinheiro não sei, né? Talvez esteja lá com um amigo meu, não sei. Você vê que o dinheiro, a única coisa que eu fiquei, de dinheiro não tenho mais nada, só ficou o peso em minhas costas, só ficou o peso dos milhões em minhas costas. Tá certo. Gessé, você gostaria de comentar sobre a ligação entre o político, a habitação que ele faz da cena e o tema da tentativa de suicídio? Então, embora toda a sociedade torça pelo suicídio do político, né? Tô brincando. Mas toda a sociedade se Digo não só uma gosta muito do coisa. político. Aí não, né? Pelo que o político faz com Aí que você coloca toda a conversa de uma hora numa outra, numa bifurcação que não dá, né? A gente não sabe agora se foi para a Rússia, se pegou direção à Antártica, continente congelado. Não, né? Vamos. A ideia é meio pensar essa defesa, né, da vida e o discurso que é trabalhado muitas vezes, né? Porque o político ele é um personagem que ele assume essa condição de talvez falsear o que ele está sofrendo. Eu não sei se o político sofre como a infanticida, eu não sei se ele sofre como a atriz. Quando eu escrevi não era essa ótica, né? Então, antes, não querendo colocar à frente a postura do dramaturgo, porque ele não limita, né, a criação do ator, mas o político ali, ele é um falsário, ele mente, ele se faz de coitado para querer, né, dentro daquela plateia que para ouvir uma situação muito séria e um problema social que é a tentativa de suicídio e o cometimento de suicídio, ele fica se fazendo de coitado, na verdade, né? Como é que você vê ou se você vê de forma diferente, né? Como é que você vê essa relação com a tentativa do suicídio que os outros personagens também encenam? Olha, veja o seguinte, eu acho que o político ele já tem na sua essência o mentir. Então está tão enraizado no âmago da alma do político de mentir, de enganar, que talvez ele esteja falando a verdade, talvez ele esteja sofrendo mesmo. Talvez esses milhões realmente estejam pesando nas costas e na consciência dele. Talvez ele tenha realmente incendiado a sala, o purgatório de processos lá da Câmara, do Congresso, talvez pensando em se suicidar mesmo. Mas como há um descrédito muito grande dentro da nossa política, eu acho que ele não consegue traduzir a verdade, mesmo que ele esteja falando a verdade, mesmo que ele esteja sofrendo. Eu acho que o povo não acredita por se tratar de um político, ele não consegue, digamos assim, fazer uma tradução verdadeira do que ele está sentindo. Por mais que ele fale a verdade, por mais que ele sofra, eu acho que a interpretação sempre vai ser de que o político ele tá enganando, ele está mentindo. Isso ali é uma forma dele escapar de uma punição futura. Né? Aí ele diz, porque sofro, no fundo sofro, agonizo, mas a ideia de que a sociedade em geral tem é de que realmente ele não sofre, que ele não agoniza. Ele está só fugindo de uma punição, fugindo de uma sanção futura, né? Mas eu acho que talvez ele sofra, no fundo ele sofra mesmo, porque ele sabe que ele vai ser punido. E talvez ele tenha, lá no fundo da consciência, um pouquinho de arrependimento.
E aí ele expressa, mas ele não consegue se expressar de uma forma que não consegue transmitir a verdade para as pessoas. Então as pessoas, é o político, ó. Isso aí ele está falando isso aí, mas é para escapar da condenação. Isso aí não é verdade o que ele está falando. Por mais que eu acho que ele queira transmitir a verdade, ele nunca vai conseguir por ser um político, né? É uma situação que quando a gente começou a montagem, não sei se vocês lembram, era o personagem mais vaiado, né? Era o personagem que vá contar a ladainha, mas sai daí. Era a ideia de um discurso que não colava e não cola, né? Porque ele termina dizendo, olha, tentei, me trancafiei na sala do Congresso Nacional, coloquei fogo nos arquivos, fui salvo por um truculento segurança. E ele termina dizendo assim, ele não devolveu ainda o dinheiro, mas ele terá o seu rosto estampado nas próximas eleições. Então, ele tem uma noção do que é cobrado dele e ele passa por cima disso numa lógica, né, do rótulo. Eu posso usar o rótulo também para não me responsabilizar pelas coisas que aconteceram, né? Então, eu acho que ele é um personagem que talvez acorde com a recusa da candidatura dele, com as vaias, né, enfim. Mas é uma situação complicada, né? Essa naturalização da corrupção na política é muito triste, assim, porque a gente perde a possibilidade de acreditar, né? Eu acho que tem umas figuras que mudam o espaço em que elas habitam, assim, seja na política, na ciência, na escola, na sala de aula, no serviço público. Eu acho que as pessoas tentam, muitas, né, fazem a diferença, assim, não tentam. Mas no geral, você conversa com o brasileiro, né, a visão que você tem da política é negativa. É difícil, assim como a visão da cultura, né? A gente tem agora novos incentivos culturais, mas tem muito essa visão do artista como aquele que não merece receber. Aí, quando pensa-se num valor de R$3.000, pensa-se em uma pessoa só. Não se pensa no processo todo de criação, que são 6 meses, para a montagem do espetáculo, pensa só nas apresentações. Não se fala dos aluguéis, né, dos teatros, como é que eu pago o aluguel e eu apresento e eu pago toda a estrutura. Então, eu acho que é uma área que ainda está como hobby, né? Assim como muitos políticos assumem isso como hobby. Estou lá porque, uhul, né? É legal, vou me eternizar. Só que o político ganha. E a galera das artes, a não ser que você tenha, né, um projeto muito bom ligado ao financiamento estatal. A Petrobras, por exemplo, durante muito tempo foi uma parceira. Quando ela sai do cenário das artes, a gente sente, a gente sofre, porque fica nesse trabalho de correr atrás, né, de conversar com o setor privado, de conversar com as empresas, para tentar alavancar um processo criativo, assim. Então, eu acho que tem política no teatro também, mas a gente não quer que seja corrupta. A gente não admite que seja corrupta. Ai, meus caros, que felicidade revê-los, né? A gente está meio pandêmico ainda, não consegue se visitar, não consegue conversar com mais proximidade, assim. E vamos ver se a gente se encontra logo nessa caminhada dos solilóquios. Acho que a gente podia encerrar, né, a conversa por aqui e deixar um beijo aí para todo mundo que vai assistir no futuro espetáculo e assistir ao espetáculo no futuro. A ideia é a gente retornar. Gravamos o espetáculo através das mãos da Dave e do Rodrigo, né? A Deiviane Velho e o Rodrigo Humaitá, que fizeram o registro audiovisual do espetáculo. Assim que a gente retornar, a gente vai fazer um novo registro audiovisual, tentando individualizar ainda mais cada personagem, registrando isso nos ensaios.
E eu acho que é isto. Um beijão para vocês. Gessé, você quer falar mais alguma coisa? A Marília vai ter que sair. Marília, muito grato, né, pela tua presença. Um beijão aí para tua família toda. E seguimos aí em conversa. Beijo. Diga lá, Gessé. Não, eu só gostaria de perguntar, a gente fala bastante sobre os solilóquios, mas o que terá de apresentação no futuro agora? Tem alguma previsão? Que eu não acompanhei, eu cheguei agora, daí eu não acompanhei o início. Olha, a gente vai fazer... tem previsões de apresentações nas universidades. Esse é um primeiro projeto da sequência de solilóquios. Então, vamos já tornar pública a caminhada que a gente busca na sequência. Apresentações em parceria com as universidades e os cursos, né, de medicina, psicologia, direito, começando pela nossa cidade, Caçador Santa Catarina, pela Uniarp, mas também pela UNC, pela UNOESC Videira. Então, são instituições que eu trabalhei, tanto a UNC, quanto a UNOESC, quanto a Uniarp. E trabalhei por um longo período, e eu sei que agora estão começando, né, são instituições, principalmente a Uniarp, começa um movimento de abrir, reativar o nosso grandioso teatro da Uniarp, Teatro do Contestado, né, Marizinha, Pati, acho que o Gessé também, Gessé, acho que é o mais novo de todos nós aqui, com certeza, mas é um teatro que surgiu na nossa infância e que a gente viu, pré-adolescência, e que a gente viu ele se tornar um teatro ligado muito à universidade, mas se fechando para as cerimônias dos cursos, e agora tem-se uma proposta de voltar à atuação artística dentro do teatro, né? Trazendo música, trazendo espetáculos, e a gente quer que logo retorne. Então, a primeira proposta é essa, né? A apresentação para os cursos, utilizando seja a estrutura do Teatro da Uniarp, ou seja, a estrutura dos cursos, né, como o curso de Medicina, que tem uma estrutura bem legal com relação às salas, o curso de Direito também. E, em princípio, seria isso, né? E a inscrição em festivais. Esse ano, o Festival de Curitiba não abriu a possibilidade de inscrição para o Fringe, que é uma mostra paralela, né, que existe no festival, mas o ano que vem o festival vai estar a todo vapor. Ele voltou esse ano só com a mostra principal. Ele vai acontecer de 27 de fevereiro até dia 10 de abril, se eu não me engano. Então, o foco do festival foi a mostra principal, espetáculos convidados, né, que transitam pelo Brasil. E, então, são os festivais e são esses espaços de ensino, que a proposta de Solilóquios é discutir, é debater com seriedade a questão do problema social do suicídio, né? E, enfim, retomando agora no pós-pandemia, porque a gente apresentou, né, galera? Se for ver, o nosso espetáculo foi o primeiro a se apresentar em sala fechada com público, 7 e 8 de dezembro de 2021, ainda decreto de atenção pública total ao que acontece com relação à gripe, com relação à Covid, e a gente conseguiu, né, exigindo ali as carteirinhas, a máscara. Então, o teatro retornou. Agora a questão é como é que a gente vai habitar isso. Certo? Saudades, um beijão. Fiquei bem feliz nessa conversa aqui, nessa nossa tarde. E vamos combinar um café aí para a gente colocar os papos em dia. As novidades todas. Tá certo? Um beijão, Beijo Marisa. a todos. Fiquem Beijão. com Deus. Uma ótima semana para todo mundo. Valeu. A gente Tchau, se tchau. fala. Beijo. Beijo.